Graças a Deus. Damos graças a Deus, a Maria Santíssima, a Jesus, a todos os guias e mentores espirituais, a caravana do Conselheiro, esses amigos que estão sempre junto a nós. E hoje, com os nossos corações unidos, com os nossos corações alegres, estamos aqui pedindo para que esses mensageiros, tão amigos, nesta oportunidade que nós estamos conseguindo de estar estudando, tendo a certeza que já acendeu uma luzinha em nosso coração, em nossa consciência, porque nós já escolhemos começar, recomeçar. Sendo assim, temos a certeza que a nossa irmã que vai falar hoje, que vai trazer esse trabalho tão bonito, desse projeto nas pegadas do Mestre, vai fazer com que cada um de nós vai refletir mais sobre a questão da justiça. E temos a certeza que todos estarão abençoados, todos nós que estamos presentes, aqueles que não puderam estar, mas todos os que estão ligados a cada um de nós e que sabe que neste momento estamos ligados em pensamento a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso Pai maior, aquele que nos concede todas as oportunidades dos exemplos que Jesus deixou, dos livros que foram escritos contando todas as mensagens de Jesus, toda a trajetória. E hoje a nossa irmã vai trazer para nós mais um banho de luz através de Vinícius, com a sua página, com a sua pregação, com o seu jeito de nos trazer os ensinamentos. E assim, agradecidos estamos por esta oportunidade. E mais uma vez, com os nossos corações bem unidos, bem alegres, nossos pensamentos bem sintonizados, dizemos: graças a Deus por essa oportunidade. Paz e bem e toda a luz. Graças a Deus. Então, Neide, hoje com a palavra, fica à vontade. Estamos em família. Então, assim, gente, eu queria agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, de estar aqui com vocês nessa caravana, né, que a gente chama Caravana do Amor, e que a espiritualidade amiga esteja conosco e que Jesus nos acompanhe nesse momento. E agradecer de todo o coração essa oportunidade de eu estar aqui, não só falando para vocês, mas falando para mim, né? Primeira a escutar sou eu, porque fui a primeira a estudar, né? Então, muito obrigada. E tentar fazer aqui o meu melhor daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, daquilo que eu pesquisei. Então, hoje, nas pegadas do Mestre, por Vinícius, né? Ele vem trazer o tema Justiça Humana e Justiça Divina, da página 135, se eu não me engano. Ele dá um exemplo do Dr. Frank Pisa. Aí, antes da gente falar sobre o Dr. Pisa, eu peguei umas curiosidades sobre ele, né? Quem foi o Dr. Pisa? Na verdade, o nome dele é Dr. Frank de Toledo Pisa. Ele é da área de Direito e ele foi o primeiro delegado de polícia do estado de São Paulo. Ele foi, se eu não me engano, também primeiro diretor da penitenciária do estado de São Paulo, primeiro diretor-geral da Escola de Polícia do estado de São Paulo e também foi membro do Conselho Consultivo do estado de São Paulo e foi casado com uma senhora chamada Alcina Pimentel e teve um filho que seguiu na área da medicina e também na área política. Então, foi isso que eu pesquisei sobre o doutor Frank Toledo de Pisa. E aí, o Vinícius, ele vem dar tira o doutor Pisa como um exemplo em relação à lei humana, né? Como é que ele vê
essa questão da lei humana, o que ele pode fazer em relação ao sistema penitenciário. Ele foi convidado, né, na verdade, o Dr. Pisa, ele foi convidado a ser o diretor de uma penitenciária do estado de São Paulo, e quando ele foi convidado, quando inaugurou, ele fez um discurso. Aí, nesse discurso, ele procurou dizer para as pessoas qual era o objetivo dele, o que ele gostaria de fazer nesse sistema penitencial, né? Ou seja, prisional. Ele tinha já em mente algumas coisas em relação a esse sistema, mas ele já vinha muito tempo atrás estudando, no mínimo aí uns 3 anos, ele vinha estudando sobre o sistema penitenciário. E ele estudou assim, alguns filósofos, alguns pensadores do século passado, e ele sempre batia com o que ele lia, batia com o que ele pensava, né? Com o que ele gostaria de fazer dentro do sistema penitenciário. E ele seguiu uma linha de pensamento que ele chamava, na época, de a doutrina de Beccario. Doutrina de Beccario significava que era um filósofo, e, na verdade, ele era um jurista, lá do século XVIII, né? Ele era da Itália, vivia exatamente em Milão. E o que era essa doutrina? Era a doutrina do respeito à pessoa do criminoso. E isso bateu muito com o que pensava o Dr. Franklin, porque ele tinha isso em mente. Então, ele tentou seguir esses passos, porque ele já vinha pensando que já não cabia mais, dentro do sistema penitenciário, o sofrimento humano, porque se a pessoa já estava ali, na época, ele usava a palavra delinquente. Hoje a gente já não usa mais, né? A gente usa adolescente em conflito com a lei ou adolescente autor de ato infracionário. Mas eu vou usar exatamente como ele fala no texto, eu vou usar as palavras do texto, eu não vou fugir das palavras que estão aqui. Então, ele já vinha pensando que já não cabia mais o sofrimento físico, já não cabia mais o sofrimento psicológico, né, as humilhações que esses delinquentes sofriam, que isso já tinha que ter ficado lá atrás, lá no passado. Que esse castigo, ele usa muito essa palavra durante quase todo o texto, a palavra castigo, né? Aí eu vou ler só um pedacinho do texto para a gente entender um pouquinho. Porque, meus senhores, já não há mais quem, de espírito livre, desapaixonado, veja na pena o fito do castigo. Nos tempos atuais e desde os fins do século passado, as teorias sobre o direito de punir têm-se sucedido umas às outras, mas com tendências todas para as doutrinas becárias, cheias de ensinamentos humanitários. Então, ele já queria, né, já buscava para ele essa doutrina de Beccaria, como eu falei, que já via o sujeito, né, não só o que ele cometeu, o crime, né, não via mais, assim, tinha noção do que a pessoa fez, mas não frisava somente o crime, mas sim a pessoa do criminoso, ou seja, o sujeito, né, o ser, que todos nós somos, o ser. Então, o que poderia ser feito dentro de uma penitenciária, dentro de um cárcere privado, aonde ele já estava, né, cometido do sofrimento, porque você já está dentro de um cárcere privado, aonde você já não tem mais, você não vê mais as pessoas que você ama, as pessoas que você gosta, que você já cometeu um crime, que você tem consciência que você cometeu um crime, né? Que você está na infração, que você está à margem da lei, isso você já está passando por uma dificuldade, tanto física, moral, né? Então precisava mudar aquilo ali. Já não cabia mais aquelas penas do sofrimento físico, nem das humilhações. Então, o que ele poderia estar fazendo? Então, ele, buscando mais um pouquinho do texto, ele fala o seguinte: constituir no momento uma risonha expectativa, esse sonho é, entretanto, suprema aspiração dos espiritualistas da ciência penal, dos que creem quase dogmaticamente na corrigibilidade dos delinquentes e no poder e prestígio da disciplina, da instrução educativa, do trabalho para o aperfeiçoamento moral e da espécie humana.
ele queria dizer o seguinte, como trabalhar esse sujeito, como trabalhar esse delinquente, né, para quando ele sair daqui, ser inserido novamente na sociedade. O que podemos fazer diante dessa situação? Então, a gente precisava pensar, né? Na época lá eles pensavam assim, nós precisamos pensar na educação, que seria trabalhar essa educação, não só a educação intelectual, mas a educação em forma do todo. Trabalhar a questão moral, ou seja, o comportamento, né? E também o trabalho, porque o trabalho dignifica o homem. Então, quando ele sair daqui, ele vai sair mudado, ele vai sair uma pessoa, né, com não mais visto como aquele cara que matou, que roubou, independente do crime que ele fez, ele precisa ser visto como um ser. Então, era isso que o Dr. Frank tinha já dentro das suas ideias, mas também pensando naquilo que ele vinha estudando em relação aos outros pensadores. E aí ele fala mais um pouco, né? E ele fala também em relação dos sonhos. Isso, na verdade, era uma teoria, né? Era uma expectativa. Talvez, né, pudesse até outras pessoas, diante daquilo tudo que ele estivesse falando, pensasse até de uma forma utópica, ou seja, uma fantasia. Mas a gente sabe que sonho é uma coisa que pode servir a ser realidade, né? E a fantasia não. Então, se ele tinha uma expectativa de que aquilo poderia acontecer, mas como aquilo poderia acontecer? O que ele poderia fazer naquilo ali, né? Como é que ele poderia fazer para aquele sujeito ter essa condição melhor de vida, mas dentro da penitenciária, dentro desse cárcere privado? Aí, no finalzinho, ele vem, antes dele falar sobre o que ele pretendia fazer, dos princípios, né, a seguir, ele fala mais um pouco mais para baixo, né? A modificação da índole do delinquente por processos educativos é fundamental da escola penal correcionalista, cujo chefe é um filósofo germânico. Aí ele fala mais um pouco. Minha não pequena experiência e alguma leitura sobre este assunto me tem convencido, entretanto, que dissalvo os casos de estigmas congênitos que denunciam no delinquente uma herança psicofisiológica, refratária a toda reversão benéfica. A maior parte dos infelizes habitantes das prisões é suscetível de emenda e de ser, assim, devolvida à sociedade em boas condições morais. Basta, para esse fim, que se apliquem os remédios aconselhados pela experiência e pela observação, e essa terapêutica resume-se nos seguintes princípios. O que seria esse remédio? A gente sabe que para a gente curar algumas doenças, a gente precisa de alguns remédios. E na grande maioria os remédios são amargos, né? Mas precisa ser sempre remédios amargos? Por que não uma terapêutica, né? Por que não uma terapia? E como seria essa terapia? Hoje, a gente, trazendo para o hoje, seria essas oficinas que nós tivemos por aí, né? Em algumas instituições. Não só nas instituições penais, mas em outras instituições que trabalham, né, com o ser, que trabalham com o ser de forma integral, que até a dona Joana fala isso para a gente, que a gente precisa trabalhar o ser de forma integral, ou seja, de forma psíquica, de forma social, de forma física. A dona Joana fala isso para a gente. E ele tinha em mente isso, né? Dessa terapêutica, dessa terapia que podia fazer. E essa terapêutica, na verdade, eram as oficinas que pudessem ser feitas para quando esse sujeito saísse, esses delinquentes saíssem, né? Se tornasse realmente sujeitos, né? Pessoas, né? Seres, né? Humanos diante da sociedade. E seres respeitosos, né? Que eles pudessem, com o tempo, vir se tornar pessoas respeitosas. E aí ele fala no primeiro princípio, né? Qual seria o primeiro princípio? Na verdade, são 4 princípios que ele aborda. Aí, no primeiro princípio, ele fala sobre o objetivo da defesa social, né? Não é a mais considerada como castigo a que se deve ter em mira, e não é o crime, e sim o criminoso. Aquilo que ele já tinha vindo falando lá em cima, né? Olhar de forma caridosa, harmônica para esse sujeito, para esse delinquente, de que forma poderia estar trabalhando isso, né? Que não se deveria mais ter esse temor,
diante desses delinquentes, mas que olhasse eles de uma outra forma, onde eles pudessem se ver, se olhar, né, e se respeitar. Então, o primeiro momento seria isso, né, essa defesa social. Eles precisavam entender todo aquele processo que estavam acontecendo com eles e buscar, de alguma forma, trabalhar a disciplina, né, trabalhar a honestidade, trabalhar a questão moral. Esse seria o primeiro. E trabalhar a esperança, porque não adianta você trazer um monte de conteúdo, mas você não trabalha a esperança. É a mesma coisa que você estivesse enxugando gelo. Se eu não tenho esperança dentro de mim, que eu vou conseguir algo e botar na minha cabeça, eu vou conseguir fazer aquilo ali, eu vou conseguir, se aquilo é bom, vai me trazer coisas benéficas, eu preciso botar dentro da minha cabeça, dentro do meu interior, que aquilo vai ser bom. Então, eu preciso trabalhar a esperança, que é justamente o que ele tinha. O Dr. Pisa tinha isso dentro dele. Ele tinha esperança, ele tinha uma expectativa, ele tinha um sonho, que é diferente da fantasia. A gente precisa deixar bem claro isso, é diferente da fantasia. Ele criava essa expectativa. Então, eles, naquela época, precisavam criar, dentro da penitenciária, primeiro a esperança, para depois começar a constituir, criar alguns trabalhos junto com esses delinquentes. Aí vem o segundo princípio. O segundo princípio seria as qualidades morais. Como trabalhar essas qualidades morais dentro do presídio com esses sujeitos? Seria, então, trabalhar a instituição, ou seja, trabalhar o funcionário. São funcionários públicos. Como trabalhar esses funcionários? Os funcionários também teriam que ter esperança nos delinquentes, no sujeito, na pessoa. Eles precisavam ter essa esperança também. E não podiam mais trabalhar como antigamente, de forma que punisse, né, como de castigo físico, castigo moral, colocasse esse preso para baixo, né? Porque assim, já estar naquele cárcere privado, de alguma forma, né, ele já está sabendo que ele está ali por os erros que ele cometeu e que ele precisava pagar os erros, mas que não olhasse o crime que ele fez, mas sim para a pessoa. E esses funcionários, eles precisavam entender, né, de alguma forma, que eles precisavam trabalhar com ardor, mas não era o ardor de punição, né? Usando essa outra palavra, da chibatada, não era assim, né? Com coisas, com formas arbitrárias, eles não podiam fazer mais isso, mas sim com a energia, com entusiasmo, né? Talvez até com a alegria, porque quando você busca a esperança no outro, logicamente, você está buscando a alegria no outro. Porque se eu vou fazer algo para mim, eu vou fazer com alegria, eu não posso fazer com tristeza. Se eu vou fazer com tristeza, não vai dar certo. Então, teria que se fazer com o quê? Com entusiasmo, com alegria. Né? E esse preso ele não poderia mais ser visto dentro da sociedade de alguma forma, aonde ele fosse visto como perverso, como mal, como detestado, né? E isso está lá no terceiro princípio. Que o terceiro princípio vem falando justamente isso, vem falando sobre a disciplina, como trabalhar a disciplina nessa pessoa, como trabalhar a disciplina nesse sujeito, né? Nesse delinquente. Aí ele fala uma coisa aqui muito interessante. A obediência como hábito consciente, a dignidade do sentenciado deve ser respeitada e cultivada incessantemente. Ou seja, convencer, incentivar, né, acreditar, mudar o comportamento, tanto dos funcionários como daquele preso, daquele delinquente. Esse seria o terceiro princípio, né, que ele fala muito mais na questão da disciplina, como trabalhar essa disciplina, né, nessas pessoas. Aí vem falar do quarto e último princípio, que ele vem falar sobre o trabalho da instrução e a educação moral e a instrução, a educação intelectual. E o trabalho, não o trabalho apenas por trabalhar, mas o trabalho que buscasse para esse preso, para esse delinquente, né, para esse sujeito, forma que ele pudesse, lá fora, diante da sociedade, buscar sua remuneração, buscar seu trabalho, saber, porque ele vai passar um bom tempo ali dentro.
Então, ele precisava se aperfeiçoar em alguma coisa, aprender alguma coisa. Então, estudar e trabalhar. E como poderia ser feito esse trabalho? Qual o tipo de oficina? Qual o tipo de terapia, terapêutico ali ele poderia estar usando? Né? Hoje a gente vê aí algumas oficinas como artesanato, né? Trabalhos manuais, algumas coisas assim. Então, era isso que ele pensava. Então, ele pensou, né, assim, coisas muito construtivas. O Dr. Frank, ele pensou em coisas muito construtivas. Teoricamente, sim, né? Então, a gente vê que já lá atrás já se falava como a gente tratar esse sujeito dentro de um cárcere privado, né? Como deveria ser, né? Não mais como lá nos nossos antepassados, lá na época da barbárie, lá na época onde as pessoas não conseguiam olhar por si, mas somente por crime, pelo que ele fez, pelo que ele cometeu. Então, ele tentava ali, de alguma forma, trabalhar não mais com aquela visão do apontamento, né? Do eu aponto para você, mas tem 3 virado para mim. Ele já tentava não fazer mais isso e buscava, de todas as formas, trabalhar delinquente, né? Cárcere privado, sistema prisional, os funcionários, tudo isso ele tentou de alguma forma. Então, ele via a lei humana. Resumindo pelo que a gente entendeu, que Vinícius tenta depois, aqui no final, falar em relação às leis humanas, o Dr. Pisa, ele tinha dentro da sua consciência que a lei humana era uma lei que podia ser harmônica, né? Civilizada, uma lei que tratasse todo mundo da mesma forma, igualitária, que os direitos eram para todos e que todos poderiam usar desse direito. Mas, infelizmente, a gente, né, acho que algumas situações não foram muito bem compostas pelas pessoas que estão hoje, trazendo para o hoje, né? Mas as leis estão aí. Só que as leis humanas, elas são necessárias. Se a gente lembrar de Moisés, quando Moisés fez as leis, precisou, porque o povo era um povo que vinha, né, foi muito castigado, então era um povo muito arredio, e nós ainda somos muito arredios à lei de Deus, e nós ainda precisamos de regras. Então, a lei humana, ela é necessária, sim, para que a gente possa ter os nossos direitos garantidos e os nossos deveres, saber até onde a gente pode ir. A nossa liberdade, né? Que a gente precisa saber trabalhar a nossa liberdade. Aí aqui no final já, Vinícius ele vem falando sobre os conceitos de penalidade, e aí ele fala dos conceitos sobre penalidade acima exposto pelo Dr. Frank Pisa, conceitos esses que são sínteses da opinião geral de todos os criminalistas modernos, que depreende-se clara, né, que a justiça humana se torna muito superior à justiça divina, uma vez que se admita, como pretendem certas igrejas, o dogma das penas eternas. Porque lá em cima, o Dr. Pisa ele vem falando muito sobre castigo. E quem fala muito sobre castigo são algumas literaturas antigas que falam castigo, e as pessoas entendem castigo como uma forma de punir mesmo, né? Punir fisicamente, punir moralmente, humilhação. Mas quando a gente vê lá no Evangelho, quando os Espíritos falam para a gente sobre castigo, é sobre um remédio. Sabe o remédio amargo que a gente precisa tomar porque a gente precisa ser curado? Então, a gente precisa passar por algumas situações que foram criadas por nós através do nosso livre-arbítrio, da nossa livre escolha. Então, nós precisamos tomar esse remédio. Então, o remédio é visto por nós espíritas, né, que tantas pessoas dizem como castigo, mas não é esse castigo de punir. Mas o remédio da melhora, né, da gente se melhorar, da gente buscar o melhor, da gente poder entender que o que a espiritualidade nos fala, né, em relação à justiça, principalmente a justiça divina, é que a gente só precisa ter responsabilidade. E nós somos responsáveis 100% pelaquilo que nós falamos, pensamos e escrevemos. E a única coisa que a justiça divina, ela nem nos cobra, mas ela nos fala que a gente precisa ter. Porque tudo que nós passamos em relação ao sofrimento, em relação às penas, foi que nós mesmos construímos.
Nós mesmos buscamos. E tem uma coisa muito interessante que a Bruna falou ontem em relação à reencarnação, porque quando a gente reencarna, ali não é o nosso primeiro momento, não é o momento da concepção, não é o momento do ato sexual. A gente já vem de uma vida anterior, então a gente já traz bagagens, né? Positiva ou negativa, mas nós trazemos essa bagagem. Então, os materialistas, ele vê a vida como única. Nascer, crescer e morrer. E nós espíritas não. A gente vemos a vida de outra forma. Nós nascemos, nós crescemos, nós morremos e nós continuamos. Porque o nosso espírito continua. O que morre é a nossa matéria, o nosso corpo. Então, a nossa bagagem é muito maior, porque nós viemos de passados e passados, ou seja, de séculos e séculos. A gente não sabe. Então, para o materialista, sim, mas para nós, não. Então, a lei divina, ela é muito maior, né? E está muito acima, apesar que a lei humana, quando ela é bem estruturada, quando eu estou lá fazendo as minhas coisas direitinho, eu fiz algo que eu estou à margem da lei e preciso pagar para a justiça dos homens, então eu estou lá no cárcere privado, eu estou lá como aquele delinquente, né? Ou como esse ato infracional que eu fiz, esse adolescente ou esse adulto que não pensou antes de cometer esse ato, mas se eu estou ali pagando direitinho, dentro, né, das normas, das regras que preciso obedecer, e é isso que Vinícius ele fala, que a lei humana são regras que nós precisamos obedecer, né? É imposto. Mas a lei divina não é imposta para a gente, porque a gente tem o livre-arbítrio. Deus ela não nos impõe, você vai fazer. Não. Porque onde está escrita a lei de Deus? Aonde está esse código divino? Na nossa consciência. A lei humana está escrita em algum lugar. Está lá no Código Civil, que a gente precisa. Mas a lei de Deus, não. A lei de Deus está na nossa consciência. Então, à medida que eu estou lá seguindo essas regras dentro do cárcere privado, eu vou melhorando, então, em algum momento, eu vou sair e eu vou pagar pelo aquilo que eu fiz. Então, a lei divina, ela vai estar aqui e a lei humana vai estar aqui. Talvez um pouquinho mais para baixo e a lei humana, a lei divina sempre um pouco mais alta. Porque a lei divina também, a gente, quando começa a perceber que nós estamos indo pelo caminho errado e que a gente se arrependeu daquele ato impensado que nós fizemos, né? Automaticamente, pelo nosso arrependimento, a gente vai caminhando, a gente vai melhorando. E Deus, a sua infinita misericórdia, porque Deus é bom, Deus é justo, a lei de Deus não é imutável, mutável, ela não muda o tempo inteiro, né? Como a lei dos homens. A lei de Deus não muda nunca. Ela é natural, ela não muda. Então, quando nós temos essa consciência que a gente pode mudar através, se a gente não conseguiu agora, a gente vai conseguir numa outra, porque nós vamos ter uma outra chance de reencarnar novamente e tentar fazer novamente tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Só terminando aqui o que fala Santo Agostinho, ele fala o seguinte para a gente: a justiça humana são restritas às decisões em sociedade, enquanto a justiça divina é absoluta. A justiça é dar a cada um o que é seu, punindo os que não agem de forma correta. Então, Santo Agostinho ele deixa bem claro para a gente, né, em relação ao nosso livre-arbítrio. Muito, para terminar aqui o que o nosso amigo Vinícius fala no finalzinho: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino de Deus. Ou seja, os fariseus e os escribas, eles eram aqueles homens que iam para o meio do povo, falavam, doutores da lei, muito inteligentes, né? Eles jejuavam, eles faziam as suas preces, eles davam as suas esmolas, mas tudo por quê? Eles gostavam do aplauso. E aí veio Jesus e fez o quê? Desmascarou e falou: vocês são hipócritas, porque aquilo que a gente faz de coração tem que ser dado de coração, né? E que aquilo que a boca
né? O que a mão direita faz, a esquerda, ou mais ou menos isso, não sabe, né? Então, o que Jesus queria dizer é que a gente precisa fazer as coisas de dentro para fora, não de fora para fora, como os escribas e os fariseus. A gente precisa ter esse amor dentro do nosso coração, nosso amor, né, ao próximo, ao nosso amor aos nossos amigos, e que a gente precisa ter essa visão de justiça, mas da justiça divina, apesar da gente necessitar das leis humanas, mas que a justiça divina é a justiça de Deus, e que Deus é bom, justo, sábio, misericordioso. Obrigada, gente. É isso. Te agradecemos por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, dessa troca de energia, de amizade, de trabalho. Mas peço a Ti, meu Pai, que possa envolver todos aqueles que neste momento estão sobre o nosso campo mental, que possa elevar os nossos pensamentos e chegar até essas pessoas que estão em cárceres privados, que se encontram, Senhor, não somente numa instituição prisional, mas também presos dentro da sua consciência, dentro dos seus atos, que não acorda para a vida, que ainda não descobriu o seu caminho, mas tenho certeza, Senhor, que Tu és tão misericordioso, tão amigo, que Tu é Deus, nosso Pai, que jamais daria pedra para os seus filhos. Então, Senhor, cuidai de todos nós. Obrigado por este Filho Jesus, que Tu sempre nos coloca como nosso médico de nossas almas, amigo maior, que nos fortalece todos os dias. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que assim seja. O texto é maravilhoso e a gente pode fazer assim uma ligação plena com a doutrina, com a nossa filosofia espírita, né? Porque, eu ainda resumi aqui, ele coloca disciplina, estudo e trabalho. É tudo que nós, prisioneiros do corpo físico, prisioneiros da reencarnação, porque somos prisioneiros dos nossos erros, precisamos fazer. Ter disciplina, estudar, conhecer e trabalhar. E pôr isso tudo em prática para quê? Para conseguir a nossa liberdade e deixarmos de ser prisioneiros de nós mesmos, porque nós somos grandes encarcerados, né? Ele estava aqui se reportando aquele privado do espaço físico, mas eu me vi muito na questão de nós mesmos. Nós somos privados da liberdade porque nós nos condenamos o tempo todo. E também pensei muito, porque eu estava estudando para o meu estudo, que vai ser sobre obsessão, exatamente isso, né? Se a gente conseguir passar para esse irmãozinho que ainda está prisioneiro dessas questões mais rudes, que ele adquirindo um pouco de disciplina, ele estudando, trabalhando, ele vai se libertar dessa dor, desse momento de cárcere. Foi maravilhosa a noite, Neide. Eu estou com o meu olho bem crítico, viu? Acho que vamos ter uns estudos presenciais, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, quando fala do livre-arbítrio, é exatamente isso. Se vocês tiverem, porque assim, eu tinha marcado ali no meu livro para ler uma página do Evangelho, que hoje foi tão interessante, porque assim, eu vivenciei uma situação que eu comentei com a Regina, né? Um amigo nosso que se suicidou, e eu estou vivendo um momento onde muitas pessoas que eu conheço, só essa semana foram 3 suicidas. E aí, quando eu fiz a prece, de toda vez que eu faço um trabalho, eu faço uma oração e peço a Deus para me ajudar. E na hora que eu fiz a oração, quando eu abro sempre o Evangelho no Acaso, que não existe acaso, o que caiu, né? Porque lá no Livro dos Espíritos fala sobre a leis morais, né? Lá no terceira parte, se eu não me engano. Aí, quando eu abri o Evangelho, olha o que caiu. Caiu exatamente isso aqui, ó. Que ele fala também lá no Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, fala sobre a caridade. Aí vem falando sobre a fé e a caridade. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, principalmente hoje, é uma página tão bonita que eu acho que eu nem conseguiria ler pela emoção, está tão grande, né? Tanto pelo que eu passei pela página de hoje,
por como você mesmo falou, nós somos mesmo prisioneiros de nós mesmos, a nossa mente é muito, né? E hoje a gente vive um mundo de medo, a gente está com medo de tudo, a gente está com medo até às vezes de falar e cumprimentar o outro. A gente é prisioneiro e a gente é carrasco de nós mesmos. De nós Nós mesmos. nos pomos esse castigo, quando a gente pode se libertar, se buscar a justiça de Deus. E a gente se castiga. Tá? Estou muito feliz na sua colocação, Neide.